Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui na casa do nosso irmão Elisvaldo, já tinha quase um ano que a gente não vinha por aqui, e estamos aqui agora gravando a lição novamente, junto com o irmão Elisvaldo, está aqui conosco também, o Wellington, companheiro de trabalho nosso lá na obra também. E que Deus possa nos guiar e nos abençoar. Vou pedir o irmão Elisvaldo que dirija a oração inicial para nós. Amém. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Pai bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Por toda a sua criação, meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter o teu filho aqui conosco mais uma vez, neste santo dia. Amém. O qual se dispôs com a sua esposa, os seus companheiros, vir até aqui na sua casa de oração para juntos te adorar no Espírito e em verdade. Amém. E agora estamos tendo o privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez no pomar onde o Senhor me orientou a fazer para te honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. E aqui estamos, Senhor, teu filho irá trazer para nós aqui a lição da escola sabatina da semana que se inicia com o pôr do sol. Amém. Queremos rogar que o Espírito do Senhor os guie. Amém. Os dê sabedoria para explanar a palavra do Senhor. Amém. Nós te rogamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa lição dessa semana, As Nações, parte 1. Vamos estudar essa semana. Muito bacana isso aqui. Nós temos aqui Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Aqui uma conclusão profética de uma das profecias que o profeta Daniel teve, mas algo muito importante está marcando aqui, que de cara a gente percebe que o propósito de Deus, quando chamou um povo para o servir, era para que através desse povo, todos os povos, todas as nações da terra passassem a fazer o mesmo, passassem a entender o mesmo que esse que foi chamado entenderia. Esse momento aqui foi crucial, porque no momento em que Daniel escreveu isso, o próprio Daniel era uma das vítimas da escravidão imposta por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nesse momento, Daniel e a sua nação, a nação em que ele pertencia, teria se tornado escrava em Babilônia. Teria sido trasladada por 1.650 quilômetros de distância para servir ao rei de Babilônia. Por consequência exatamente deles terem caído, apostatado frente ao chamado de Deus, e Deus, para que eles pudessem refletir e rever essa situação toda, então Deus permitiu que eles fossem conduzidos para a Babilônia. Quando então ele foi visto isso. Quando a Bíblia apresenta esse tema, as nações, tem algo importante para mim e para você. Observemos então no segundo tema, Nimrod e Nínive. Eu acrescentaria aqui em Babilônia, porque se você pegar a Bíblia Sagrada e estudar Gênesis, capítulo 10, verso de 1 a 12, você vai perceber que esse indivíduo aqui, Nimrod, ele foi o fundador de Nínive e foi o fundador também de Babilônia. E primeiro ele fundou Babilônia, depois fundou Nínive. Nessa história aqui, do desenrolar de Nimrod, esse camarada, para a gente perceber o nível de espiritualidade dele, é fácil ao ver a história dessas duas nações que ele acabou fundando, do que elas se tornaram. Babilônia e Nínive da mesma forma, e ambas nações violentas, mas no meio até do monte de lixo pode nascer um cravo. Um dos reis de Babilônia, justamente o rei que Deus selecionou como seu servo para dar o castigo no seu povo, no reino de Judá,
esse rei, de cara, ao fazer a primeira incursão contra Jerusalém, ele libera o profeta Jeremias, porque percebeu que Jeremias era um instrumento na mão de Deus para confirmar o que estava acontecendo ali. E ele de cara se simpatizou com Jeremias e deu um green card para Jeremias. Você vai para onde você quiser, faz o que você quiser. Tanto que ele ficou por ali, profetizou ainda muito tempo e tal, depois foi para o Egito, acabou morrendo lá no Egito, para lá. E infelizmente, por patriotas seus que também estavam para lá. Mas observe que esse Nabucodonosor, apesar de toda a arrogância, de toda a mitidez que ele tinha, irmãos, esse camarada, Deus chamou ele e mostrou para ele com quantos tijolos é que faz um barracão. Deu uma lição tão braba nele que ele foi comer capim 7 anos no meio do mato para entender quem que é o dono do mundo, quem que é o dono da natureza, quem que é o dono de tudo e todos, ainda que aceitem ou não aceitem isso. Mas quem é o criador e mantenedor da vida para todos, e o único capaz de fato de tirar a vida também, no verdadeiro sentido. Esse Nabucodonosor, como eu disse, no monte de lixo nasce um cravo, se converteu, mas numa nação perdida. Nínive, o nível de maldade que tinha ali em Nínive é algo impressionante. Jonas, o profeta, foi chamado para ir lá em Nínive, no apogeu de Nínive. E Nínive, na realidade, por incrível que pareça, deu uma lição no profeta Jonas, porque Jonas estava querendo destruir Nínive, meus irmãos. Nínive, simplesmente do rei até nos animais, acabou tendo que fazer um jejum lá brabo e se converteu. O rei aceitou a mensagem que o profeta veio dar e ele estava lá fora esperando só o fogo descer. Irmãos, que coisa mais interessante. No monte de lixo está ali um cravo nascendo, e num berço de ouro estava ali um profeta quase perecendo lá de fora. Sabe, irmãos, que coisa. Nimrod, a data do surgimento de Babilônia, na sua estrutura berçária, como cidades que foram se tornando estruturas mais tarde, grandiosas, nasceu pouco mais de 400 anos depois do dilúvio, de fato combinando com o período bíblico mencionado do surgimento desse personagem, Nimrod. Incrível, né? Nínive logo depois surgiu. E a Bíblia confirma que ele realmente foi o fundador, dentre várias civilizações, dessas duas que estamos aqui comentando. Alguns procuraram soluções humanas para esses problemas, então surgiram as cidades-estados, numa tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que se havia perdido no Éden. Essa é a ideia que normalmente se passava na cabeça das pessoas quando eles começaram a querer organizar grandes cidades, grandes centros. Mas nós vamos ver no que deu isso aí. O chamado de Abraão. Irmãos, aqui vem agora o capítulo 12 de Gênesis, verso de 1 a 9. Lá na danadinha da Mesopotâmia, onde estava ali a Babilônia, pertinho, um pouquinho abaixo da antiga Babilônia, ou Babel, então na época era conhecido como tal, como Babel, estava ali a cidade de Ur dos Caldeus, muito mais antiga ainda. O surgimento dela é anterior ao dilúvio. O dilúvio veio, cobriu tudo, destruiu, assim como o Egito também, dentre outras civilizações. Depois ressurgiram ali. O povo, quando desceu da arca, passou 350 anos correndo sobre a face da terra até chegar ali, nessa região da Mesopotâmia, aonde, dentro do registro bíblico, iniciou o berço das civilizações da terra. E reiniciou após o dilúvio. Então está ali da mesma forma, reiniciando, onde vem a história da Torre de Babel, a confusão das línguas e tudo esparramado sobre a face da terra. Agora estamos lá na frente já, então, vendo Abraão ali, um indivíduo
no meio de uma nação completamente cheia de politeísmo e cheia de ateísmo. Era o que mais tinha. Esse indivíduo, um indivíduo que desde o berço foi aquela pessoa diferente, uma pessoa de luz, que sempre procurou andar no caminho do bem e sempre buscou tentar se identificar de alguma forma com a luz do Senhor. Esse indivíduo foi chamado por Deus para sair dali de Ur dos Caldeus e ser pai de uma grande nação. Veja que coisa mais interessante essa história toda. Abraão sai, as civilizações eram paternalistas, ou seja, quem teria que governar essa caravana para sair dali, ele tinha que convencer o pai dele, Terá, que inclusive tem nome babilônico, Terá, para poder sair junto. E ele convenceu o pai dele. O pai dele concordou, tanto o pai quanto a mãe, e se agregou à caravana de Abraão, indiretamente seguindo as orientações de Deus através do filho dele, que teria recebido a tal mensagem do chamado de Deus. Saíram para o norte da Mesopotâmia. Quando chegou na cidade de Harã, depois de algum tempo ali, o pai morre. Oficialmente, Abraão assume a caravana, atravessa pela Síria, deixa o servo Jó, o primeiro discípulo da fé do pai Abraão. Lá ele dá de testa lá com quem? Com Melquisedeque. E vocês conhecem a história, que é um filho de Adão que nunca pecou e estava ali como rei, sacerdote ao mesmo tempo, da cidade de Salém, futura Jebus e futura Jerusalém. Estava ali. Abraão foi orientado a devolver o dízimo para ele, de tudo que ele tinha, e ele assim ele o fez. E o resto da história vocês conhecem. Mais tarde, Abraão compra ali algumas terras ali naquela região, e na descendência de Abraão se torna ali então uma grande nação, a nação de Israel. Nação essa que o próprio Deus queria mostrar para o mundo que ela era diferente das demais nações do planeta Terra. Porque esse moço, Abraão, era um homem diferente dos demais. Ele não seguia a rota comum do mundo. E por esse motivo, Deus se afeiçoou a ele e o convidou para essa tão brilhante missão. E assim foi. E ele começa a divulgar então a mensagem desse Deus. Teve ali o seu filho Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó teve seus 12 filhos. Formaram 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, acabou que por sua vez, por espírito de desobediência também, de apostasia, de rebeldia contra Deus, Deus permitiu o cativeiro egípcio, que por sinal Abraão foi avisado sobre ele, que a descendência dele passaria 400 anos de escravidão no Egito. Paulo comenta que foi 430, porque 30 foi o governo de José inserido dentro dos 400. Então todos os dois estavam certos, tanto Paulo quanto Moisés no que escreveu. A escravidão foi 400 anos, mas teve 30 anos inserido dentro, que eles não foram considerados escravos, foram tratados com dignidade durante o governo de José. Então o que Paulo escreveu é um fato histórico, o que Moisés escreveu se tornou um fato histórico também, apesar de ter cumprido uma grande profecia. Muito bem. Abraão, com seu chamado, o propósito era esse. Assim como ele desempenhou todo o seu trabalho através da fé, que a sua nação também pudesse fazer o mesmo, a nação que teria sido fundada na sua descendência, para que servisse de exemplo ao mundo, como ele serviu e serve de exemplo até hoje. E, inclusive, as 3 maiores religiões do mundo estão focadas no trabalho e na fé desse moço de Abraão: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Todas trabalham confiadas nas orientações, retidão e retidão desenhadas no exemplo deste homem, no seu testemunho, na sua história, apesar de todas as suas falhas como mortal. No quarto tema, dando o que pediram. Aqui chega o ponto do engasga-gato. O povo de Deus, irmãos, o povo de Deus cansou
da mesmice de Deus dirigir eles. Não queria mais Deus dirigindo eles. Eles falaram, não, nós queremos ter um rei como as outras nações têm. A ideia. O último juiz de Israel foi o profeta Samuel. E quando o povo falou isso, Samuel quase deu um ataque. Mas sabe, quando Samuel vai conversar com Deus e criou coragem para contar o que o povo, como se Deus não soubesse o que o povo estava fazendo. Mas Samuel temeu muito e foi lá. Quando ele comenta com Deus abertamente, Deus pede ele para voltar e falar para o povo, olha, você está querendo esse tipo de coisa? Eu dirigi vocês até hoje e vocês chegaram até aqui com êxito, estão bem aqui. E há de vencer grandes feitos na história de vocês. O rei que você está pedindo, eu vou escolher para vocês o melhor que tem no reino de vocês, mas todos os reis que colocarem aqui vão explorar vocês. Em todos os sentidos. Vai explorar o próprio povo, que eu estou dirigindo com todo amor até aqui. Samuel volta e conversa, não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus então vai e levanta Saul. O mais forte, o mais bonito, o mais preparado, sujeito realmente lapidado. Porque ele apostatou e começou a desvirtuar todo Israel. Que absurdo. E vem então Davi, enquanto o rei Saul estava vivo, rei Saul, enquanto ele estava vivo, o profeta Samuel foi lá e ungiu Davi. E Davi se tornou um parceiro do rei Saul. E vocês conhecem a história. A roupagem de brilho que Israel recebeu através da presença de Davi, dos feitos de Davi, começou a devolver o brilho daquela nação. E depois da morte de Davi, o seu filho então dá uma roupagem muito mais brilhante ainda. Israel atinge o apogeu do seu brilho, do domínio, a ponto de reis e rainhas dos 4 cantos da terra queria vir para conhecer a sabedoria de Deus oferecida a um simples mortal, a um simples e reles mortal. Então, meus irmãos, todos queriam saber o que tinha de especial com esse rei e com esse povo, para que pudessem se promover de alguma maneira, também crescer de alguma maneira, como assim vinha Israel até então. Mas terminou por aí. Com a morte de Salomão, o próprio Salomão teve uns momentos terríveis, como Davi também teve, como qualquer mortal, terríveis, momento de queda, de apostasia, mas se arrependeram, todos os dois se arrependeram, dormiram no Senhor, tudo bem, tranquilo. Só que após a morte de Salomão, o tombo foi tão grande, irmãos, quanto mais alto, mais feio o tombo, e assim foi. Israel se esborrachou no chão de uma maneira que ficou marcado para todo sempre, inclusive com inimizade. Porque com a morte de Salomão, o reino foi dividido, as 10 tribos do norte, todas as 10 tribos, eles estabeleceram a capital em Samaria, ficaram conhecidos por samaritanos, os israelitas então, e do sul, as 2 tribos que tinha no sul, Benjamim e Judá, conhecidos então como os judeus, ou reino de Judá, esse ficou com Roboão, e Jeroboão assumiu o comando das 10 tribos. O reino de 12 tribos, que só 3 reis governaram, Saul, Davi e Salomão, agora eram 2 reinos divididos. Embaixo, 2 reinos, com os descendentes com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, um ex-companheiro militar, pertencia ao exército de Salomão, assumiu o comando das 10 tribos do norte. Primeiro lá então no norte um banho de apostasia que se iniciou, fizeram um templo lá também, colocaram deuses, divindades pagãs lá dentro, virou uma bagaceira, e Deus permitiu Sargão II lá da Síria vir e
destruir tudo, esparramar eles sobre a face da terra. Quase que dizimou todo mundo. Sobrou pouco, por volta de 722 a.C. Daí algum tempo, então, o reino que começou a despontar ali em Jerusalém, a tribo de Judá, né? Começa a se despontar ali, e ali surge uma sequência de reis que tanto tiveram grandes e bons reis, como tiveram grandes apóstatas. Como Acabe mesmo, não precisa nem de falar muita coisa, o tanto que esse indivíduo foi apóstata e degradou muito Israel. Mas esses, os governantes das nações, que só davam mau exemplo no paganismo, o povo de Deus veio fazendo o mesmo, imitando a mesma coisa. E até hoje, mudou alguma coisa? Cristo chegou, veio para que eram seus, e os seus não quiseram. O mundo cristão todo tem a Bíblia, todo mundo tem a mesma Bíblia. Por que tem esse tanto de religião? Porque cada um segue o que quer obedecer a Bíblia, quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. Ninguém quer respeitar a Bíblia do jeito que ela foi escrita, do jeito que ela está lá. Se respeitar, só existiriam duas religiões: a que obedece e a que não obedece. E ponto final. Mas não é isso que acontece. Então, em todas as religiões do mundo, sem exceção, as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Se falar a verdade em qualquer religião, é encrenca da boa. O pregador se torna alguém indesejável. A verdade se torna indesejável. E aí o mundanismo, que é o que favorece, que é ouvir o que é mundanismo, que é as coisas do mundo, que agrada. Por que as profecias estão acontecendo? Tudo está acontecendo, o mundo está virando de cabeça para baixo, e o povo continua tranquilo, igualzinho a mulher de Ló. Por que será? Já parou para pensar nisso? Todo mundo quietinho, sossegado, ninguém tomando providência com nada, igualzinho a mulher de Ló, apegada aos confortos do mundo, apegada às coisas que ficaram para trás, nas cidades mais pervertidas do mundo, porque depois do dilúvio foram essas duas que foram destruídas, pelos mesmos exemplos que aconteceram lá no dilúvio antes, que lá no caso foi mundial, né? Agora aqui, aquelas duas cidades estavam imitando, repetindo a história dos antediluvianos. E Deus resolve destruir. E a mulher de Ló, como os atuais cristãos, na sua maioria absoluta, em todas as religiões do mundo, estão fazendo a mesma coisa. Confortáveis nas coisas do mundo, e não acreditam que, se acreditasse, tomava providência. Viviam uma vida diferente, de amor e temor a Deus, e servir a Deus em espírito e em verdade, e preocupar com o avanço do evangelho, com o evangelismo, ao invés de ficar preocupado com regrinhas e picuinhas, criando confusões, disputando cargos, disputando autoridade, desfilando dentro da igreja, ao invés de honrar e glorificar o Senhor dos Exércitos, que está perto de se manifestar nas nuvens dos céus. E infelizmente uma grande multidão está prestes a pedir as montanhas e as rochas para cair sobre as cabeças, escondendo o rosto daquele que está sentado no trono. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Imitar o mundo nunca prestou. Trazer as pessoas do mundo para a igreja é uma coisa, mas trazer o mundanismo para dentro da igreja vai ter problema grave. É por isso que se comenta que quem vai concluir a obra são os leigos, porque os bens da igreja serão tombados, cairá tudo será confiscado pelo governo mundial. Aí as pessoas que estiverem preparadas nos refúgios, trabalhando nas pequenas cidades, para os matos, é que vai concluir essa missão da pregação do evangelho proposta por Cristo, para que então possa Jesus fechar a porta da graça, derrubar 7 pragas em um ciclo de 24 horas e passar a régua na história do grande conflito aqui desse planeta, e nos levar para o céu para passarmos 1000 anos lá. E depois do milênio, esses ímpios aqui serão ressuscitados, a cidade santa vai descer para cá, e quando descer para cá com Deus junto conosco, para morar conosco para sempre, aí será um novo céu e uma nova terra, onde será extinto para sempre Satanás, seus anjos e todos os companheiros que preferiram imitar as atitudes da mulher de Ló. Coisa muito triste. Luz para os gentios. Esse foi o propósito de quando Deus chamou Adão
quando Deus chamou Abel, quando Deus chamou Sete, quando Deus chamou Enoque, quando Deus chamou Matusalém, quando Deus chamou Noé, quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Isaac e Jacó, quando chamou Moisés, quando chamou todos os profetas, e quando então chega seu filho aqui nesse mundo, olha para Jerusalém, chora sobre ela e comenta e lamenta: quantos e quantos profetas eu tenho enviado a ti, e tu tens matado e perseguido. E vendo que ele passaria pela mesma cena ali mesmo, naquele mesmo lugar. Irmãos, o evangelismo hoje, ele tem esse mesmo propósito, não mudou nada. Deus chamou um homem para ser pai de uma grande nação, mas uma nação que Deus pudesse dirigir. E na descendência dele, isso mudou o projeto. Eles pediram para ter um governante mortal como eles. E o resultado foi a caótica história que nós temos registrado na Bíblia a respeito do comportamento espiritual de todos esses anos, até a chegada de Cristo. Cristo chega, dá sua própria vida, paga o nosso preço para nos resgatar, e o cristianismo hoje está fazendo a mesma coisa que fazia, que fez as apostasias do antigo Israel. Ao invés de abraçar a causa, de promover a causa, estão preocupados com coisas que jamais deveriam se preocupar. Que nada mais nada menos se resume em coisas do mundo mortal, mundanismo. A pessoa está preocupada com carga, com posição, é mundanismo. Preocupado com o que tem, com o que deixa de ter, mundanismo. Preocupado com amanhã, mundanismo. Toda a ansiedade do mundo é mundanismo. O que não é mundanismo é o que está na palavra. É o que ela nos orienta. É uma ordem simples. Ide e pregai para todo o povo, tribo e língua. Ensinando o que eu ensinei para você. Nas regrinhas desses milhares de páginas, de manuais, e não sei mais o que tem. Não, é ensinar a palavra. Essa aqui, ó, a rapadura doce. Doce na boca, é dura, né? Ela é dura, machuca, mas ela é dura, né? Mas é docinha. Dá para mastigar, é difícil. E nem todo mundo está disposto a aguentar o peso dessa dureza. Mas é Ele que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, se vocês pegar aqui no sexto tema, Luz para os Gentios, e observar Números 14, de 17 a 21, você já vê Moisés intercedendo pelo povo como um servo do Deus vivo. E olha que Moisés é morador do reino eterno, hein? Ele foi para lá há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Presta atenção, hein? Está lá até hoje. Se você observar Isaías 42, 6 e 49, 6, e Isaías também 60, verso 3, você vai ver que ele tinha como propósito para esse Israel dele, de Deus, que eles fossem luz para todas as nações, irmãos. É isso que a palavra revela. Mas se você pegar Apocalipse 18, 1 a 4, apesar de tudo, Deus está chamando todas essas nações juntas do mundo inteiro de Babilônia. Caiu grande Babilônia e se tornou coito e morada de todo espírito imundo e aborrecível. Mas você percebeu que Deus não chamou eles de... não xingou eles de nada, o povo? Ele falou o que? Sai dela? Povo meu, que amor, que carinho. Mesmo sabendo que todo mundo religioso tem se contaminado com esse vinho da meretriz. Não é isso que fala em Apocalipse 17, 1 e 2? Veio um dos 7 anjos, falou comigo dizendo: veio, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a face da terra se prostituíram com o vinho da sua prostituição. Irmão, você que escreveu isso? Você que escreveu isso? Irmão, está lá na palavra, em Apocalipse. Todos, então não tem exceção de religião nenhuma. Todos se contaminaram com o vinho da meretriz.
Quando o indivíduo está preocupado com o mundanismo dentro da igreja, em vez de trazer as pessoas do mundo para a igreja, trazer o mundanismo, está embriagado com o vinho da meretriz. Quando ele está dentro da igreja preocupado com o cargo de igreja, em vez de preocupar com a palavra, com o evangelismo, é mundanismo. Está embriagado com o vinho da meretriz, irmão. A apostasia, toda ela, de qualquer das suas formas, é o vinho da meretriz, mantendo o cara todo embriagado espiritualmente dentro da igreja e na vida cotidiana. Não tem diferença nenhuma de um pinguço qualquer que bebe a bebida literal. Tanto um quanto o outro diante de Deus está acabado, porque está desconectado com Deus. Agora, se estamos conectados com Deus, tanto o pinguço de fato deixa de ser pinguço, o drogado deixa de ser drogado, como aquele que já é um religioso deixa de ser um hipócrita igual o fariseu dentro da igreja e passa a ser um cristão de brilho, de frente, um baluarte da fé, atraindo almas aos pés de Cristo pela humildade, pela simplicidade e pela autoridade da palavra de Deus, porque adora o Senhor em espírito e em verdade. No sétimo tema, mentira sorrateira. Isaías 44, 24 a 28 e 45, 1 a 13. Tem um comentário da Pena Inspirada, do Grande Conflito, página 38, muito interessante, que eu vou comentar aqui. Pouco a pouco, a princípio de forma discreta e silenciosa, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humildade e simplicidade de Cristo e de seus apóstolos em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Irmãos, isso não mudou nada, irmãos. Continua do mesmo jeitinho até hoje. As pessoas preocupadas com tradições, com regrinhas, ao invés de se preocupar de fato com o evangelismo. Grandes templos faraônicos sendo construídos, onde que tanta gente precisando de matar a fome, e gente precisando de ser vestida, de gente ser curada, literalmente curada, com hospitais, com creches, com tudo mais. E o foco mudou de uns anos para cá, completamente. A gente entra dentro de umas igrejas aí, o que gasta de energia lá para fazer um culto, dá para matar a fome de centenas de pessoas. Sabe, irmãos, eu me preocupo muito, porque Jesus, esse tipo de pessoa, dessa pompa, tipo Nicodemos, foi atrás dele, no horário que sobrava para ele, foi ter de noite com ele, e se converteu, dentre muitos outros que assim o fizeram. Mas na maioria absoluta, quem estava com ele era os humildes, o foco dele. E quando ele mandou ir pregar e batizar, ele mandou ir atrás desse tipo de gente. É para ir a todos, irmãos. Mas o foco está ali, no Evangelho. Não foi eu que escrevi, ele que falou. Ensinando tudo que eu vos ensinei. Ele deu exemplo, irmãos. Então esse foco está meio mudado, está muito mudado. Com relação ao que o texto aqui comentou, que nós acabamos de ler, eu assisti uma experiência essa semana curiosa. Um pastor estudioso, um cara profundo, que eu soube depois que ele é um muito profundo estudioso da palavra, e um grande pregador, uma referência aí numa igreja evangélica aí. Logo eu vi que não era da mesma fé que nós comungamos, mas a hora que ele começou a palestra dele, ele começou falando sobre o decálogo. Ele abriu a Bíblia e disse aqui, ó, Êxodo 20, né? De 3 a 17. O decálogo, presta atenção no que ele falou, o decálogo é imutável. Imutável. Isso aqui faz parte da lei moral de Deus. Quando ele falou isso, eu falei, uai, não vi esse caboclo aí nas redes sociais, não, será? Onde é que ele, qual a organização nossa que ele frequenta? Eu pensei que até era da nossa igreja, a princípio. Não estou aqui para falar bem nem mal de religião nenhuma. Mas quando ele falou do decálogo, que é imutável, imediatamente ele já falou assim, com exceção de um mandamento. O quarto mandamento. Jogou tudo por terra.
Aí ele foi lá para o livro de Isaías, mostrando um período que Deus estava reclamando do povo, comentando sobre os sábados no plural, festas de lua nova, o mesmo que Paulo em Colossenses 2, 14 a 16 faz. Em seguida ele foi para esse texto de Colossenses para provar que o sábado é cerimonial. Então esse é o único mandamento que não é moral, segundo a apresentação da palestra dele. Aí eu falei, mas gente, como é que o indivíduo entra em contradição? Se a lei de Deus, quem escreveu foi ele em tábua de pedra, e Jesus chegou e disse que eu não vim abolir, eu vim cumprir. E que em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado sem que tudo seja cumprido. E quando Paulo falou lá em Colossenses 2,16, ele citou também essa questão, comentando nova ou pelos sábados, no plural, mostrando que essas cerimônias, o dia de Páscoa que caía, podia ser qualquer dia da semana. Se fosse quinta-feira, era sábado, tinha que guardar. E assim, todas as festas judaicas da mesma forma. Era guardada 2 sábados quando tinha aquelas festas. Então essas festas foram cravadas na cruz, biblicamente. Mas o que me chocou foi o seguinte: até então, irmãos, eu pensava na minha cabeça que eles embirravam contra a lei de Deus é porque eles ignoravam, não conheciam, não tinham conhecimento da diferença de lei moral com lei cerimonial. Mas esse pastor abriu a fala dele falando de lei moral, mostrando o decálogo, mostrando que pertence à lei moral de Deus, mas só não é o mandamento. O quarto é cerimonial, foi abolido. E a prova que nós guardamos, ele, com as palavras dele, é porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas não mostrou nenhum único texto na Bíblia que manda guardar o domingo. Coisa incrível, né, irmão? Eu pensava que eles ignoravam, porque não entendiam o que é lei moral e lei cerimonial, mas entende muito bem. E aí, num clima como esse aqui, pouco a pouco, a princípio, de forma discreta e silenciosa, vai pregando engano, até desacreditar no próprio engano, na própria mentira, e passa a defender um dogma religioso em vez de defender a palavra escrita. E aí é onde o bicho pega. E não é diferente da nossa igreja. Começa a fazer as regrinhas, as tradições, tomar lugar da palavra escrita. E aí é onde as pessoas se perdem completamente. O mesmo que os contemporâneos de Cristo faziam. Já tinha cerca de 250 anos dentro da religião judaica, quando Jesus veio, que já estava dividida entre fariseus, saduceus, essênios e zelotes. 4 grupos religiosos dentro do judaísmo nos dias de Cristo. Há 250 anos antes de Cristo já estava acontecendo essa divisão. E quantos que já saíram de dentro da igreja católica, de dentro da igreja assembleia, de dentro da igreja adventista, de tudo quanto é igreja que existe no mundo, formando outras. E quantos que estão dentro da mesma igreja, espizinhando a Bíblia, ignorando a Bíblia, pregando tradições, praticando a hipocrisia tão aberta quanto nos dias dos fariseus e saduceus. Não mudou nada, irmãos. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. Mas precisamos muito respeitar o assim está escrito. Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na tua palavra. Amém. Porque a tua palavra é verdade. Capacita-nos a andar com retidão nos teus caminhos. Amém. E transcrever e ensinar aqueles que nos cercam as palavras do texto sagrado. Amém. E que de uma maneira viva possamos transmitir a tua palavra viva pela iluminação do teu Santo Espírito. Amém. Em nossas vidas. Amém. Prepare-nos para o teu reino. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.